Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nosso tema da semana é a santidade e o avivamento. O que a santidade tem a ver com o avivamento? Nós falamos a respeito da santidade como algo importante para nós vermos a Deus. Nós falamos também sobre que nós devemos ter paz com todos para que possamos ver a Deus. Nós falamos que nós devemos ter um coração puro, como Jesus falou, para que nós possamos ver ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre a motivação para a busca da santidade, porque a nossa carne não vai buscar a santidade, a não ser que você use da sua vontade, para que você busque a santidade de Deus, para que você busque trilhar um caminho de santidade em todas as áreas da sua vida, você precisa de uma motivação. Nós temos um medicamento para a nossa motivação. Jesus, ele é o grande médico. Como todo bom médico, ele prescreve receitas diferentes para doenças diferentes. O Evangelho será sempre o remédio para a culpa do pecado. Mas quando se trata de vencer a presença do pecado, Jesus tem vários tônicos à nossa disposição. Ele sabe que as personalidades e os pecados e situações, elas variam. Portanto, o que pode ser uma motivação para a santidade em certa situação enfrentada por nós em um pecado específico, pode não se constituir na melhor receita para outra pessoa em circunstâncias diferentes. Jesus, ele tem muitos remédios para nos motivar a buscar a santificação sem a qual nós não veremos a Deus. Respondemos a esse chamado precioso: sede santos, porque eu sou santo. Ele não é como o técnico de atletismo da escola que diz a todos: coloquem gelo e tomem 2 comprimitinhos de ibuprofeno. Ele não é um charlatão que sempre prescreve coisas erradas. A boa nova é que a Bíblia é um livro grande e diverso e também sábio. E é nele que nós encontramos uma variedade de medicamentos para nos encorajar à obediência aos mandamentos de Deus. Algumas formas da Bíblia nos motivar rumo à busca por essa santidade. Primeiro deles, que isso é um dever. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Outra motivação é: Deus tudo sabe e tudo vê, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, diz Eclesiastes 12, 14. Mas a motivação para nós buscarmos a santidade é porque isso também é correto, certo? E é para o nosso bem. Deuteronômio 12, 28 diz assim: guarda e cumpre todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e também a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizerdes aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Lembra, seus filhos jamais buscarão a santidade se você não trilha esse caminho. Nós temos um exemplo, o exemplo de Deus é uma motivação para essa busca pela santidade. Antes ele diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoou. Efésios 4, 32. Então temos aí o exemplo de Cristo. E Efésios 5:2 diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, andar em amor é andar pela estrada da santidade, porque o amor e a santidade andam juntos.
isso também, a motivação é que é a nossa segurança. 2 Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência ou com zelo cada vez mais confirmar a sua vocação e a sua eleição, porquanto, procedendo assim, não vais tropeçar em tempo algum. Olha só, isso também é importante, nós estarmos buscando a santidade. Ela é um benefício tanto para aqueles que estão conosco, como aqueles que olham para nós como separados, como cristãos, como pequenos cristãos andando na terra. 2 Pedro 1,8 diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele nos guia por caminhos santos. Também uma motivação muito importante é a volta de Cristo. 2 Pedro 3, 11, 12 diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso é importante. Nós vivemos em santo procedimento porque a volta de Cristo é iminente. Outra motivação para buscarmos a santidade é que o mundo não é o nosso lar. Amados, diz 1 Pedro 2,11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster de paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Como é que nós vamos ganhar o nosso próximo? Mantendo um exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. Então, nós também devemos buscar a santificação em todos os nossos relacionamentos, inclusive em nossos lares. 1 Pedro 3,7 fala de uma motivação para os maridos. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai ela com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então temos aqui várias direções bíblicas, vários remédios para que nós possamos buscar então a santidade. Nós temos promessas da graça futura, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então são várias motivações bíblicas que nós podemos pensar por onde nós devemos então buscar a santidade de Deus, certo? O caráter de Deus é importante nós entendermos, porque lá em Levíticos 11:44 diz assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. É para a glória de Deus que nós devemos andar no caminho da santidade. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque você foi comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, andando em santidade. Irmãos, então, a forma de nós agradarmos a esse Deus é não negligenciando a prática do bem, a mútua cooperação e o sacrifício de andar em santidade, porque isso é o que agrada ao Senhor. Existem várias outras motivações por qual nós devemos buscar a santidade.
Por mais exaustiva que seja, às vezes a lista daquilo que Deus ordena para nossa obediência, Ele nos fornece então muitos motivos específicos, como nós já vimos, para sermos santos. Que Deus continue te guiando, te admoestando a buscar ao reino de Deus. Nós precisamos ganhar este reino, como diz a palavra, pela força do amor, da gratidão, pela força da graça de Deus que se manifesta em nossas vidas. Então, que nós continuemos buscando ao Senhor e aprendendo dele como andar neste caminho, buscando a santidade. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas devocionais matinais. A Viva no Senhor.